Direto da trincheira para um Brasil melhor. Olá, aqui quem fala é Paulinho do PT. Vou voltar a falar com os senhores bolsonaristas a respeito da cloroquina, que vocês defendem como uma solução para o coronavírus. Que cientificamente não tem dado como certo que a cloroquina resolve o problema do coronavírus. Mas, como vocês elegeram um monstro, e esse monstro defende o uso da cloroquina, em vez de ele fazer a parte dele, de passar para a população que esse coronavírus é mortal, que não é uma simples gripezinha, que as pessoas têm que se cuidar, têm que se ficar em casa. E o governo, tem que ajudar essas pessoas. Ele não, ele fica falando que a cloroquina é a salvação. E vocês acreditem nisso. Vocês acreditam nisso. Ou vocês acreditam, ou vocês fazem que acreditam, para defender um monstro que vocês criaram. Então eu vou falar a respeito de uma coisa pessoal minha, que aconteceu comigo, a respeito de medicamentos. Eu tenho 66 anos de idade. Sou pai, avô, né? E casado pela segunda vez. A primeira esposa minha, ela tinha lúpus infeccioso. E naquela época não tinha a cloroquina. O remédio que combatia o lúpus chamava-se metilcortem. O metilcortem é a base de cortisona. Era a única coisa que aliviava as dores dela. A única coisa. E ela tomava esse metilcortem, a base de cortisona. Só que o que acontecia? Esse remédio, ele passava a dor do lúpus, mas ele infectava pulmão, coração, rim e tudo mais. Certo? Então, quer dizer, ele servia para o lúpus, mas ele causava outros danos no organismo. E hoje existe a cloroquina, que é para combater esse lúpus, para combater o lúpus. Então, só que não existe estudo científico que diz claramente, não, a cloroquina, ela é para o lúpus, mas ela também combate o coronavírus. Cientificamente não existe um estudo. Mas o senhor Jair Bolsonaro, esse monstro que vocês criaram, receita a cloroquina, sem saber o que ele pode causar no organismo. Se der o cloroquina, a cloroquina para o coronavírus, porque ele pode causar outros efeitos colaterais, e é o que os médicos dizem, que pode causar outros efeitos colaterais, mas mesmo assim ele teima. Tanto é que, senhores, os Estados Unidos, que é muito mais avançado que nós, o que os Estados Unidos fizeram? Suspenderam aquele maluco o presidente americano, tinha feito a mesma coisa que o senhor Bolsonaro está fazendo aqui.
dizendo-se que a cloroquina resolvia o problema do coronavírus lá nos Estados Unidos. E olha a quantidade de gente que morreu nos Estados Unidos. E olha que eles são bem mais avançados que nós, senhores. E o que ele fez? O que o americano fez? O que os Estados Unidos fizeram? Parem de receitar a cloroquina para o coronavírus. Parem de usar aqui nos Estados Unidos, mas manda para o Brasil. Manda para o Brasil. E é isso que eles estão fazendo. E o senhor Jair Bolsonaro está comprando essa ideia. Está passando essa ideia. E você está aceitando. Vocês estão comprando a mesma ideia. Compartilhando com essa mesma ideia nefasta. Sem estudo científico. Vocês estão entrando nesse barco que pode causar milhares e milhares de danos, assim como causava antigamente o remédio que eu disse para vocês, o Meticortem, que ele combatia uma coisa, mas ele matava por outro. Ele combatia as dores do lúpus. As pessoas que eu tomava no Meticortem na época, a base de cortisona, passava a diminuir as dores do lúpus. Mas, em compensação, esse medicamento, cortisona, atacava rim, coração, pulmão. E ela, com 35 anos, faleceu. Não por causa do lúpus, mas por causa do medicamento. Porque na época, senhores, os médicos falaram, para mim, os médicos falaram, olha, nós não temos outro remédio para dar para ela. O único remédio que nós temos é esse remédio. Só que esse remédio está atacando o pulmão dela, está atacando o rim dela. Nós não temos outro. Agora, só que atualmente, senhores, nós não precisamos da cloroquina sem termos outro. Há outro meio, não muito eficiente, porque o meio mais eficiente para o combate ao coronavírus chama-se isolamento social. Esse sim, esse é o meio mais eficiente. Mas vocês e esse monstro que vocês criaram não se deu conta disso, não se dá conta. Ele está preocupado com a economia. Não é preocupado com a economia, ele não está preocupado com a economia, ele está preocupado com o mandato dele. É simplesmente. Ele está preocupado com o mandato dele, mas não com o povo, não com a pandemia. Isso não tem preocupação nenhuma. Isso pode morrer milhares e milhares de pessoas. Pode morrer milhares e milhares de pessoas que ele não está preocupado com isso daí. Agora, com o mandato dele, sim. Com a família dele, sim. Preocupado com os filhos dele. Isso ele está. Mas com o Brasil, ele não está preocupado. Então, senhores, antes de vocês ficarem defendendo essa criatura que vocês criaram, essa criatura que vocês, criadores, criaram, isso daí é a criadora criar a criatura. Então a criatura está aí. O monstro está aí. Vocês criaram esse monstro. Então vocês acham que vocês têm que defender esse monstro. Então, antes de vocês falarem em medicamento, a comprar essa ideia, acharem que essa ideia é a melhor solução, procurem saber.
porque eu sofri na pele. Eu sei o que é um medicamento errado. Eu sei, eu conheço, eu vivi. Eu vivi, senhor. O que é uma pessoa ter uma coisa e tomar um certo tipo de medicamento, que esse medicamento tem o efeito colesterol danoso para o organismo das pessoas. Eu sei muito bem disso, por isso que eu falo para vocês. Parem com essa ideia absurda de defender esse criador que vocês criaram, essa criatura que vocês criaram, chamaram-se Bolsonaro, que está passando para o país que a cloroquina é a solução. Cientificamente não tem. Não tem. Cientificamente, essa cloroquina não dá resultado para o coronavírus. Cientificamente não dá. Então vocês parem com isso. Muito obrigado, Paulinho do PT. Inscreva-se no meu canal, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado.